Olá pessoal, no vídeo dessa sexta-feira eu vou pegar o gancho num trabalho pré-publicado, formato preprint, há 2 dias atrás, para aprofundar o conceito de efetividade e fazer um contraponto em relação ao conceito de eficácia. Esse foi um trabalho resultado da colaboração de diversos acadêmicos que estudam saúde pública, saúde coletiva, epidemiologia, que avaliou a efetividade da vacina Coronavac num ambiente onde a variante do vírus P1 é bastante prevalente, ou seja, na cidade de Manaus. Esse estudo eu vejo como um estudo de grande valor. E alguém poderia me questionar: puxa, como você está considerando um estudo observacional como um estudo de valor para uma conduta terapêutica preventiva, que é a vacina? Nós sempre criticamos os desenhos observacionais para avaliação de eficácia, em boa parte das vezes são pseudo-avaliações de eficácia e têm sido muito utilizados para argumentos pífios em prol de coisas até fantasiosas. Mas a grande diferença aqui nessa situação é que o objetivo de um estudo como esse não é avaliar a eficácia, mas sim efetividade. E por isso ele tem valor como estudo observacional. E explicarei então a diferença de eficácia e efetividade. Eficácia é uma propriedade, é um conceito científico. E para nós demonstrarmos conceitos científicos, nós não devemos utilizar o mundo real, mas sim devemos utilizar um mundo laboratorial, artificial, e que filtra a nossa percepção em relação a erros sistemáticos e erros aleatórios. De fato, para que a gente encontre um conceito científico na natureza, não podemos observar a natureza no seu estado natural. A teoria de relatividade de Einstein só foi possível ser comprovada empiricamente no momento de um grande eclipse solar, o que não é o normal do nosso dia a dia. Então, o conceito científico de eficácia precisa de um mundo muito controlado para que ele surja enquanto conceito. E o objetivo primário da ciência é falar das propriedades da natureza. E o objetivo pragmático da ciência, ele é mais secundário. Portanto, a eficácia é o primeiro conceito que deve surgir. E para isso, quando nós estamos falando de tratamentos, precisamos sim de ensaios clínicos randomizados. Uma vez confirmada a eficácia, entra uma outra questão. Como essa propriedade do tratamento interage com o mundo real? Esse é o conceito de efetividade. E o mundo real tem algumas diferenças em relação ao mundo ideal. Algumas diferenças que podem reduzir no mundo real aquela eficácia, ou seja, a efetividade pode ser menor do que a eficácia em determinados momentos. É bem verdade que às vezes um bom médico, uma boa decisão clínica no mundo real é capaz de aumentar a eficácia em relação a aumentar a efetividade em relação a uma eficácia cuja escolha foi feita a partir de um sorteio. Então, em determinados momentos, uma boa medicina feita, nós temos até maior efetividade do que eficácia. Mas como conceito inicial, a efetividade tende a ser menor por causa das condições diferentes do mundo real. Então agora eu vou para o mundo real. Um mundo real no qual condições logísticas podem ser mais difíceis do que no mundo ideal dos ensaios clínicos, no qual a competência médica pode ser diferente. Um cirurgião no mundo real pode não ser tão competente e treinado quanto o cirurgião escolhido pelo ensaio clínico, e é correto escolher o melhor cirurgião no ensaio clínico, porque no ensaio clínico o objetivo é conceito,
propriedade. Você pode ter a utilização de tratamentos de uma maneira equivocada no mundo real, como foi o caso no início da espironolactona, que foi demonstrada eficaz em insuficiência cardíaca, mas quando chegamos no mundo real, houve uma incidência grande de hiperpotassemia, porque as pessoas utilizaram de maneira não cuidadosa. Então, todos esses são exemplos. Um outro exemplo bom é a angioplastia primária versus trombólise no mundo real. No ensaio clínico, o tempo porta-balão vai ser bom. No mundo real, talvez de um sistema público universal, a efetividade da angioplastia primária pode ser menor até do que a efetividade da trombólise, devido ao tempo para o início do tratamento. Então, observe que são dois conceitos complementares. E o conceito científico de eficácia tem que ser demonstrado num mundo artificial e muito bem controlado, mas uma vez demonstrado isso, eu tenho que ir para o mundo real e ver qual é o comportamento desse conceito científico, que é um conceito verdadeiro. Entra, portanto, a situação das vacinas. São comprovadas como eficazes, mas agora a população candidata à vacina é algo diferente da população da época dos ensaios clínicos, porque tem agora uma prevalência maior dessa variante P1. Os autores, portanto, de uma maneira engenhosa, escolheram a cidade de Manaus para fazer um estudo observacional, na qual a prevalência dessa variante é alta. E fizeram um estudo de caso controle pareado, pegando casos de Covid, comparando com controles sem Covid, num período de alguns meses, em profissionais de saúde. E observaram nesses dois grupos a frequência de vacinação nessa época. Portanto, foi feita uma associação de vacinação com a presença ou ausência da infecção em um estudo observacional do mundo real. E esse estudo traz uma mensagem de otimismo. Ele sugere que não há muita diferença da eficácia e da efetividade, mesmo nessa população com uma alta prevalência da variante do SARS-CoV-2. De forma que é como se eu dissesse assim, essa eficácia que foi demonstrada pelo ensaio clínico, ela está presente no mundo real. Um mundo real que tem mais variantes. Um mundo real do momento presente que tem mais variantes em relação ao ano passado. Então ele nos dá segurança. É importante a gente entender o seguinte: o objetivo do estudo de efetividade, ele não é comprovar benefício. Na realidade, é dar sinais de que o benefício pode estar sendo menor do que a gente imagina que seria no mundo real. Então, é na verdade um estudo não tanto comprovatório de conceito, mas exploratório em relação a pode estar havendo algum problema aqui. Preste mais atenção nessa situação, ok? E o que esse estudo nos sugere o que esse estudo nos traz não conseguimos ver sinais de grandes problemas do funcionamento da vacina nessa situação. Então, esses dois conceitos eu quero mostrar a vocês. Primeiro, o conceito de efetividade, que é um conceito que vem depois da propriedade intrínseca do tratamento ter sido comprovada, e por muitas variações do mundo real, essa efetividade pode diminuir. E a segunda coisa, que o estudo de efetividade não tem o ônus da prova do benefício no mundo real. Não é tanto isso. Na realidade, o estudo de efetividade, ele se propõe a identificar sinais de que a coisa não está indo tão bem, para que nós tenhamos uma atitude na tentativa de avançar para que essa coisa melhore em termos de aplicabilidade. Eficácia e efetividade diz respeito à aplicabilidade. Portanto, esse é um bom exemplo. E é uma notícia otimista de que nós não estamos vendo grandes sinais. Na realidade, nesse estudo, a efetividade, eu vou chamar assim,
estimada da vacina foi de 50%. Alguma coisa muito parecida. Bem verdade que o intervalo de confiança ainda é amplo, mas mais uma vez eu digo, o estudo não se presta a comprovar efetividade, mas vê se há sinais de que alguma coisa não está funcionando tão bem. Não vou entrar em detalhes desse estudo, mas quero gerar uma expectativa positiva. No podcast de Marcelo Lopes, epidemiologista, é um podcast denominado Epicast, ele estará entrevistando um dos autores desse trabalho, que é o Júlio Croda, detalhando melhor. E esse podcast virá aí em breve e possivelmente terá uma participação nossa conversando também sobre esse assunto. Prestem, portanto, muita atenção de que o mundo pragmático ele tem valor quando nós estamos falando de efetividade. Enquanto, quando estamos falando de conceitos e propriedades científicas, eficácia, precisamos de um mundo não pragmático.